Então, eu tinha discutido a parte da imunização passiva, né, que é a produção de soro. É, respondi o e-mail, acho que foi da GCL, sobre o soro, né, a diferença do soro, do plasma, que estava relacionado com a perda, né, quando o sangue coagula e você vai, se não haveria perda de anticorpos. Na verdade, existem perdas, né, o método não é 100% eficiente, mas o que você faz é pegar o soro realmente e a quantidade de anticorpos que ficam no soro é que vão transferir a imunização passiva, né? Porque os anticorpos são solúveis. A diferença depois, mas a gente vai ter uma aula só de anticorpos, do BCR, que é o receptor da célula B, é que ele não tem aquela porção que fica mergulhada na bicamada fosfolipídica, então ele é totalmente solúvel, é bastante solúvel em meio aquoso. Daí eu passei para a imunização ativa, tá? Só estou recapitulando, isso eu já falei, já está no vídeo que eu postei para vocês, que a imunização ativa tem que ser avaliado o custo, né? Hoje a gente está aí com uma grande discussão da vacina, quanto vai custar, já foi comentado também. A estabilidade, né, que é um problema da estratégia, né, da logística de vacinação. Então, se você tem produzir uma vacina que precisa estar armazenada sobre refrigeração, isso vai ter um custo de transporte maior também, e depois de manutenção dos postos, né, de vacinação, e tem que ser adaptável à vacinação em massa. E a outra coisa que eu tinha discutido que é estimular a resposta distinguível da infecção natural. Tá? Isso é possível quando você não usa a vacina atenuada, porque a atenuada, né, que a gente vai discutir de novo aqui, ela vai simular exatamente como se fosse a infecção natural. Tá? Por que distinguir? Né? Porque nós vamos ver hoje várias técnicas de produção de vacina, né? Técnicas modernas que estão sendo utilizadas aí para o SARS-CoV-2, e isso a distinção é os tipos de anticorpos que a pessoa infectada naturalmente produz é diferente dos anticorpos utilizando técnicas de biologia molecular, etc. Então, esse é um ponto crítico. O outro ponto, né, que eu vou recapitular, é a questão de estimular as APCs. Por quê? Porque as APCs é que vão apresentar antígenos, elas que vão desencadear a resposta a esta vacina, principalmente sobre células T. Tá? Adiantando, né? Essa aula, como eu já falei para vocês também, ela está invertida, né? Ela vem para o começo do curso, que é até para gerar perguntas para vocês começarem a procurar as respostas. E para estas respostas estarem sendo apresentadas no projeto de vacina de vocês, tá? Cada um. Então, é importante estimular as APCs, processar corretamente, tá? Processar corretamente aqui, dá para fazer uma interpretação breve com relação se eu processo como a vacina como intracelular, eu vou ter uma resposta T citotóxica, e se eu processar como extracelular, e pode acontecer com uma vacina feita com um patógeno intracelular e eu processar como extracelular, dependendo de como eu formulo a vacina. Aí provavelmente eu não vou ter uma resposta celular adequada. Liberação de citocinas, né? Eu já dei um exemplo de duas citocinas, a interleucina 12 e o interferon gama, tá? Para recapitular na aula introdutória. E estimular células B e T, que eu espero, né? Que isso é o mínimo que uma vacina deve fazer, mesmo que os anticorpos não sejam a principal resposta para obtenção de proteção. E, obviamente, a memória, né? Eu faço uma vacina sem o objetivo de ter
memória, para que essa resposta, esta proteção tenha uma durabilidade de no mínimo 2 anos, tá? Porque isso envolve, voltando lá no começo da fala, o custo, né? Se eu tiver que tomar vacina todo mês, vai ser um desastre, tá? Não serve. Devem ser geradas por vários epítopos. Então, eu falei dos clones, né? Que vocês, espero que já tenham dado uma estudada, ao menos no slide ou na aula escrita, ou algum livro que vocês tenham indicado. Por que vários epítopos? Porque quanto mais eu tiver epítopos, se alguém quiser perguntar o que é o epítopos, eu explico, se não quiser, eu não explico, já deve ter lido. Porque eu não limito a resposta a um único pedaço, a uma única parte do agente patogênico. Então, quanto mais eu tiver pontos de ataque, ou seja, um anticorpo que reconhece um pedaço da proteína de superfície, o outro anticorpo reconhece proteínas endógenas, como protease, etc., maior será a minha resposta. Tá? Então, mesmo que eu selecione um clone de célula B ou de célula T vai ser capaz de reconhecer um epítopo, um pedaço, tá? Uma parte do que está sendo apresentado. E outro ponto crítico da produção da vacina é que os antígenos devem permanecer tempo suficiente nos órgãos linfóides. Por que isso? Porque você vai precisar encontrar um clone, que às vezes é uma única célula B que está disponível para reconhecer um determinado antígeno que está sendo levado pela célula dendrítica, principalmente, tá? Ou processamento de antígenos, né, de debris celulares que chegam no baço ou nos órgãos linfóides, para que eu tenha contato destes antígenos com as células B, tá? A célula T é totalmente dependente das APCs, ok? Professor, você pode explicar, por favor, o que é epítopos? Tá. Obrigado pela pergunta. Para saber se vocês estão aí do outro lado. Epítopo, vocês se recordam provavelmente da bioquímica e as figuras que eu tenho apresentado aí no texto de imunologia, as dobras, né? Eu tenho lá a estrutura tridimensional da proteína, ela tem lá suas alfas hélices, eventualmente folhas betas, na superfície do patógeno. Então, imagina, assim, de uma forma bem simples, cada alfa-hélice dessa proteína pode ser um epítopo em potencial, tá? Epi de pedaço, né, ou parte do que está sendo utilizado para gerar resposta. Podem ter alfas hélices ou dobras, né, ou looping, que é o que conecta alfa-hélices e folhas betas, tá? Recordando lá a estrutura proteica, que você não vai ter resposta. Às vezes aquele epítopo é muito parecido com epítopos dos hospedeiros e ele não pode responder aquele pedaço da proteína. Tá? Evolutivamente a gente tem essas possibilidades. Por quê? Porque você geraria, além da resposta contra este epítopo, contra o próprio organismo. Seria desencadear uma doença autoimune a partir de uma vacina. Isso não pode acontecer. Tá? Ficou claro que é um epítopo? Isso é epítopo proteico, tá? Deixa eu falar um pouquinho dos epítopos que não são proteicos. Então, o epítopo pode ser uma sequência do RNA, que não existe no RNA do hospedeiro, uma sequência de DNA, geralmente metilado, que gera uma resposta B, tá? Porque as células T não são capazes de responder a ácidos nucleicos, não respondem a epítopos que sejam lipídios e nem a carboidratos. E o outro epítopo, por exemplo, o padrão de glicosilação
de proteínas, quer dizer, as proteínas geralmente são, existem até artigos científicos falando doces, né? Proteínas doces, são as glicoproteínas, que vocês já devem ter visto em celular, glicocálix, etc., a matriz extracelular, são feitas por glicoproteínas, que são proteínas doces. Essas proteínas doces, elas têm o quê? Um padrão de glicosilação diferente dependendo da espécie, dependendo do organismo. Então, geralmente, por exemplo, por que nós temos, se vocês já leram, né, os capítulos iniciais, receptores de manose, tá? Tá no finalzinho, acho que do capítulo 3, pelo menos do texto que eu fiz para vocês. Receptores de manose. Por que eles reconhecem? Né? Por que é chamado receptor de manose? Porque geralmente a célula hospedeira não utiliza a manose para glicosilar proteínas. Então, isso é típico, característico de micro-organismos, de agentes patogênicos, bactérias principalmente. Ok? Ficou claro que é um epítopo? Sim, professor, obrigada. Ok. Professor, Antígenos, sim? perguntaram aqui no chat qual a diferença entre antígeno e o epítopo. Antígeno é aquilo que gera resposta, e epítopo é o pedaço do antígeno que gera resposta. Geralmente o antígeno ele pode ser maior que o epítopo, mas é só o epítopo que vai ser reconhecido. Imagina uma proteína grande, onde ela tem vários epítopos. A proteína é o antígeno, ela gera resposta. E o epítopo é aquele pedacinho desse antígeno que gerou a resposta. Ok? Nesse caso, o epípeto da proteína, eles são peptídeos, é isso, professor? Não, nem sempre. Tá? Ele pode ser peptídeos, o epítopo para a célula T, necessariamente proteínas, ok? Necessariamente precisa ser um epítopo proteico. A célula T não responde a outro tipo de molécula biológica. No caso das células B, podem ser carboidratos, lipídios e etc. E ácidos nucleicos também. Gisele, queria falar alguma coisa? Professor, então todo antígeno tem um epípeto? Isso, epítopo. É um trava-língua, certo? Então, imagine uma proteína. Vamos lá para o bioquímico. Uma proteína que tem 3 alfas-hélices. Ela pode ter 2 epítopos. Tem uma alfa-hélice que é muito parecida com a do hospedeiro, aquilo não é um epítopo, não é considerado um epítopo. Tá? E você não pode destruir este epítopos, tá? Você tem que conservar aquela estrutura mais próximo possível do biológico, né? Do agente patogênico, ok? Só mais uma coisa. Então, a parte do receptor que se encaixa no antígeno é o epítopo? O receptor reconhece um epítopo. Isso. Ah, tá. É que você falou, é um pouquinho invertido aí, né? Não é a parte. O receptor reconhece a parte de um antígeno que é o epítopo. Ah, tá. Ok? Tá bom, obrigada. De nada. Alguma pergunta a mais? Então, vamos voltar. Então, aqui já falei do tempo. Edson, Oi. rapidinho, tem como só você responder, porque para o célula T responder, o epítopo tem que ser proteico. E aí, qual que você falou que no caso da célula B poderia ser também? A célula B pode ser qualquer outra molécula biológica. A célula B pode, o receptor da célula B, né, que são os anticorpos de membrana, né, da célula B virgem ou da célula B de memória, ela é capaz de se ligar a lipídios, epítopos, lipídicos,
epítopos formados por carboidratos, por ácidos nucleicos, fragmentos de ácidos nucleicos e também de proteínas, tá? A célula B responde a todas as moléculas biológicas, tá? Esta é a regra, né? Tá, obrigada. De nada. Então, aqui ainda, né, o final da aula passada, vacinas vivas e inativadas. Recordando, a vacina viva, ela dá uma resposta T citotóxica e pode gerar a doença, mas se espera que essa vacina viva esteja atenuada, né, que discuto na sequência, para não gerar, porque senão quem que vai, por exemplo, né, que a gente está vivendo esta pandemia. Imagina assim, que eu vou agora colocar o vírus num frasquinho e vou aplicar o vírus em todo mundo para imunizar a população. Não faz sentido, tá? Então, libera todo mundo para ter contato com o vírus, ok? Ou faz uma fila, né, que seria meio ficção científica. Agora tem leitos no hospital, vamos aplicar o vírus nas pessoas e ver quantas ficam doentes. Não pode ser assim, tá? Essa vacina viva, ela tem que estar atenuada, ela gera a doença, mas um grau menor, tá? Você não pode ter nenhum doente grave com a vacina viva. Mas não é uma técnica muito utilizada, tá? Por causa do risco, o risco é muito alto. Depois, as inativadas, o que é? O patógeno, ele não está vivo, ele não é capaz de se replicar, tá? Então, você pega o selvagem, né, o vírus selvagem, isolou, inativa em laboratório, coloca isso no frasquinho e aplica, dá agulhada lá na população que você quer proteger. E o que acontece nas inativadas? Ela não é capaz de simular, como ela não vai infectar a célula, no caso do vírus, né, usando como exemplo, a inativada não é capaz de infectar a célula. Então, ela não vai se duplicar dentro da célula, não vai ter apresentação de antígenos para desenvolver uma resposta CD8. Ela vai ser interpretada, aquele antígeno, aquela vacina inativada, ela vai ser processada como exógena ou extracelular. E aí só gera a resposta TCD4. Aí também vocês precisam recapitular a introdução, né, do curso. Isso eu já espero que vocês já estejam sabendo, tá? Pelo menos superficialmente a diferença de resposta CD4 e CD8. Ô, professor, tem alguma que é mais assim, é melhor do que a outra, é mais eficiente ou depende? Isso não tem resposta, isso tem que ser testado, tá? A vantagem, né, isso daqui eu estou falando assim de década de 70, década de 60, as primeiras vacinas, né, as primeiras tentativas de vacina que foram sendo feitas, onde você não tinha nenhuma tecnologia para fazer diferente. Então, era atenuação, né, que eu dei o exemplo, acho que eu já não sei a ordem que estão os slides aqui, dei o exemplo provavelmente para vocês, na aula passada, da atenuação do BCG, que levou 13 anos, no meio saturado de bile, faltando nutrientes e etc. Tá? Então, não tem resposta quem é a melhor, você precisa testar. Então, na técnica que você tem na mão, você testa a melhor resposta. Tá? Ainda hoje, para o SARS-CoV-2, tem uma vacina atenuada. Tá? Então, espera-se que, se eu não me engano, é a vacina que está aqui no Brasil, o teste está sob a supervisão do Butantan.
tá? Que é uma vacina chinesa atenuada. Ela pode causar doença. Então, nos testes, fase 3, que vai uma expansão, né, chega a 30, 300 mil pessoas, não pode ter nenhum doente grave, senão a vacina vai ser suspensa, como foi suspensa a vacina da AstraZeneca, com um único paciente que apresentou uma reação grave. Okay? Então, não tem o que é melhor ou o que é pior. Tem que colocar o protocolo, tem que ser testado. Tá? É empírico, né? Essas vacinas vivas, essas vacinas inativadas, a viva atenuada, obviamente, ou inativada, tem que ser testada para ver qual é a melhor imunização que você consegue, a eficiência, a eficácia e segurança da vacina. Ok? Todo mundo já está conseguindo acompanhar esta parte aqui, que eu falei, da CD4 e CD8? Alguém tem dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida? Não, Ok. professor, pelo menos da minha parte, não. Ok. Bom, inativação. Então, a primeira coisa, que não desnaturar antígenos proteicos. Por quê? Eu acabei de falar ali, um epítopo que é uma alfa-hélice. Imagina aquela alfa-hélice esticada, tá? Uma estrutura primária que só tem a sequência de aminoácidos. Não serve, porque a alfa-hélice ela fez um dobramento que permite que eu dê uma resposta àquele dobramento. Então, se eu desnaturar, ou seja, romper as pontes de nitrogênio de uma alfa-hélice, aquilo deixa de ser um epítopo viável. Tá? Não oxidar lipídios, tá? Também é bastante elementar, né? Eu tenho um lipídio que está associado geralmente a carboidratos, é bastante imunogênico. Se esse lipídio oxidar, significa que eu alterei a estrutura molecular dele e eu não vou ter uma resposta. Eu posso ter até uma resposta contra o lipídio oxidado, tá? Isso não é impossível de acontecer. Mas na hora que eu tiver contato com o patógeno, o lipídio não estará oxidado, eu não reconheço. Então, não desnaturar proteína, não oxidar lipídios, são algumas regrinhas mínimas no processo de inativação. E como que se faz de inativação? Utilizando formaldeído, que geralmente desidrata as proteínas, foi muito utilizado na preparação de peças anatômicas, né, agora proibido aqui no Brasil também. E agentes alquilantes. O que são agentes alquilantes? Vamos recordar a química orgânica, né? Grupos alquil, grupos de hidrocarbonetos. Então, esses agentes alquilantes, eles fazem a alquilação, ou seja, a transferência, né, de ligação de hidrocarbonetos para sua molécula, causando inativação do patógeno, mas sem perda de antigênica, tá? Sem perder a capacidade de gerar uma resposta. Atenuação, que é reduzir a virulência. Então, vou passar aqui. Isso que é importante, né? A perda da adaptação ao hospedeiro normal. Então, geralmente, eu posso fazer isso em um outro animal, ou cultura de células de outros animais. E aí tinha alguns exemplos aqui. Eu falei aqui do Mycobacterium bovis, né? Isso é interessante porque isso daqui é a vacina humana, né? Ela é feita com Mycobacterium bovis, é a BCG, né? Que a gente conhece, todo mundo tomou, geralmente toma as primeiras 12 horas de vida ou até os 4 anos de idade tem que vacinar as crianças contra a BPG, contra a tuberculose, perdão. Vacinar com a vacina BCG. Aí tinha um exemplo da Antrasdocela, vou passar aqui, eu falei sobre isso. Um exemplo de atenuação. E o exemplo que eu tinha comentado da peste bovina, né, que é uma doença que foi considerada eliminada do planeta, mas ainda existem focos. Então, é uma eliminação assim, mais para marketing, na verdade, ela está controlada, né? Mas existem ainda focos na África.
pelo menos existia até um determinado momento. Então, manipulação genética, eu posso fazer atenuação, tá? E aqui tem um exemplo, né, que é o exemplo do livro do Ian Tizar, de Imunologia Veterinária, que crescem na dependência de streptomicina. O que significa isso? Eu fiz uma manipulação genética, eu alterei o micro-organismo, e agora ele só cresce quando eu coloco este antibiótico. É comum isso em laboratório, tá? Biologia molecular, você estimular crescimento baseado em uso de moléculas que não tem nada a ver com o patógeno. Então, o que é? Como é feita essa manipulação genética? Você pega um cromossomo, insere um promotor aqui, que seria um promotor de transcrição, né, para fazer um mensageiro que vai levar uma proteína, e esse promotor aqui, ó, ele só funciona, tá? Vão ter proteínas promotoras aqui, né? Ele só funciona se estiver ligado ao antibiótico. Então, esse antibiótico é que dá a conformação para ativar o promotor do gene e fazer o mRNA. Tá? Estou sem coordenação motora aqui, vai ficar bem idade da pedra. Tá? Então, isto é uma forma de você controlar. Então, estes patógenos, né, ele perde a virulência quando você não estimula, porque você introduziu uma mutação genética e agora ele é inviável. Então, foi feita uma atenuação em laboratório, tá? Técnica de biologia molecular. A peste bovina, né, o que eles fizeram, né, causado que é considerada eliminada, né? Atenuação em coelhos, tá? Então, eu posso cultivar tecidos de outros organismos, colocar o vírus cresce ali, mas ele perde a capacidade, depois que ele passou por células ou por coelho, de infectar os ovinos, tá? Então, ele acaba sofrendo ou uma mutação, ou você já tem um mutante ali na natureza que é capaz de sobreviver em outra cultura de tecido, lembra muito bem o agente infectante, mas não é capaz de infectar os bovinos, tá? Então, você muda a espécie para atenuar, mas ele continua vivo, replicante, vai desenvolver células CD8, né? E anticorpos também, obviamente. Outro exemplo aqui foi da peste equina africana, atenuada em camundongos, então isso é muito comum, a sinomose em furões e a raiva, que é bastante conhecida, cultura em ovos de galinha. Então, são formas de atenuação. Um último exemplo aqui, a sinomose canina, que aqui não mudou o organismo, mudaram as células. Tá? Então, o agente causador da sinomose ataca preferencialmente células do sistema linfóide, né, que está relacionado com a resposta, foi cultivado em células caninas renais. Perdeu a virulência. Então, você faz uma vacina contra a sinomose. Uso de organismos relacionados, isso aqui é utilizar um organismo, aqui o exemplo dado na literatura é o vírus do sarampo, aplica em cães e protege contra a sinomose, que é chamada proteção cruzada. Tá? Isso foi falado um pouquinho recentemente, que se alguém está com ou já teve, né, por exemplo, foi comentado já na mídia, que quem foi vacinado com BCG, né, que provavelmente é 99% da população mundial, teria alguma proteção contra o SARS-CoV-2, senão ficaria doente, tá? Pode ser? Pode, mas é uma hipótese que ninguém provou ainda e, devido à urgência, ninguém deve estar estudando com muito empenho isso. E isso seria até uma propaganda pró-vacina, né, se fosse comprovado que a BCG realmente protege, porque nós estamos vivendo aí já desde o começo deste século
a ampliação da campanha contra a vacina. Tá? Então, isso daí é um problema mundial, não é só a ignorância do nosso país, mas isso é difusão mundial, né? Nem começou aqui, na verdade, é importada essa ideia de não tomar vacinas. E a partir do momento que você não toma vacinas, o que acontece? Você não estimula o seu organismo a dar respostas diferenciadas. Explicando isso, o que é uma resposta diferenciada? Então, vou usar um exemplo de... Não sei se alguém aqui teve ou conhece alguém que teve na infância otite repetitiva. É um exemplo bem comum de resposta viciada. Geralmente é alergia ao leite de vaca, tá? Gera otite nas crianças recém-nascidos, que não estão sendo amamentados, né? E esta alergia ao leite de vaca causa infecções oportunistas no aparelho auditivo. E o que acontece com o sistema de defesa? Por que há reincidência, se há reexposição sempre com as mesmas bactérias? Tá? Streptococcus, estafilococcus, mais comuns. Por quê? O organismo fica viciado e este vício dá uma certa tolerância. Aí o que você faz para tratar estas crianças, estes pacientes com infecções repetitivas? Você administra... geralmente existem no mercado estimulantes do sistema de defesa, que não tem nada a ver com a bactéria, você vai estimular o sistema de defesa a desenvolver outras respostas. Por quê? Porque a partir do momento que você gasta energia para responder a outros antígenos, você reduz a produção de anticorpos contra a proteína do leite, impede inflamações, e estas inflamações, uma vez que elas não sejam mais observadas no paciente, a infecção oportunista, que depende desse processo inflamatório gerado por uma alergia, de se instalar. Outro exemplo disso é a questão perdão, fugiu aqui, da imunidade cruzada, por exemplo, de crianças que não são expostas a antígenos devido ao alto índice de uso de desinfetantes e desinfecções dos ambientes onde essas crianças crescem. Tá? Então, por exemplo, há alguns estudos relatando que há uma maior incidência de rinite alérgica em crianças que vivem em ambientes muito limpos. Tá? Parece ser uma contradição, né? Falando em saneamento e etc., na limpeza, mas isso acontece. E há uns malucos na literatura que chegaram a sugerir que ascaris lumbricoides, que causa lombriga, né, verminose, intestinais, crianças que têm maior índice de incidência com ascaridíase, têm menor incidência de rinite alérgica. Tá? Então, isso por quê? Porque você desvia a atenção do seu sistema de defesa para produzir anticorpos contra um parasita intestinal, gastando sua energia, né, a sua atenção, e para de direcionar anticorpos que causam alergia à poeira, ao pólen, ao ar frio e etc., tá? Que são respostas viciadas. Bom, fica aí uma dica que, às vezes, a limpeza faz mal à saúde, ok? Mas também não precisa viver na sujeira, que faz um mal maior, ok? E aqui o vírus da diarreia bovina, que protege contra a cólera suína, tá? Então, são exemplos de um animal que protege o outro animal. Então, a minha dica, obviamente, é a campanha pró-vacina, é a minha opinião. Bom, então vamos entrar aqui as novas tecnologias, né? A manipulação genética foi evoluindo, o conhecimento de epítopos, proteínas e doenças, estudos de patologia, para escolher o melhor antígeno, etc. Então, você entra hoje já
no mundo moderno de produção de vacinas. Então, alguns exemplos aqui, vacinas que contêm organismos recombinantes inativados. Já dei um exemplo ali atrás, na verdade, né? A Pastorel. Antígenos purificados de organismos recombinantes. Tá? O que é esse organismo recombinante? Alterado geneticamente. Tá? A tecnologia de DNA recombinante, isso é bastante comum também. Imagino que vocês já estão fazendo biologia molecular, professor Leide. Então, alguma coisa que vocês já devem estar sabendo disso aqui, ou já vieram sabendo do colégio. Outra é vacinas que contêm organismos vivos, que apresentam deleções gênicas. Tá? Então, eu tiro o fator de virulência, mas deixo o organismo ainda capaz de infectar, mas não causar um dano como seria o causado pelo organismo selvagem. E vacinas que contêm vetores de expressão vivos com genes heterólogos. Então, hoje é a técnica da maior parte das vacinas, pelo menos os tops de linha, os laboratórios mais expressivos do ponto de vista comercial, que é a Merck, a Johnson, a AstraZeneca, etc., que estão utilizando um vetor de expressão que é o adenovírus carregando a capacidade de expressar as proteínas de superfície do SARS-CoV para gerar uma imunidade. Tá? Então, são técnicas de carregamento de genes heterólogos, tá? De vírus. Esses vírus são alterados, tá? E um fator contra esses vírus, ele pode ser exemplificado com a vacina russa, tá? Não estou fazendo propaganda da vacina russa, só vou descrever a técnica, que eles fizeram em 2 doses, e vocês já devem ter lido, se não leram, procurem ler sobre a vacina russa, que a primeira dose é dada, se eu não fizer confusão aqui, é um adenovírus do tipo 5 e a segunda dose é adenovírus do tipo 2. Por quê? Quando você injeta esse adenovírus, o paciente vai responder não só a proteína do vírus heterólogo, do gene heterólogo, da expressão de proteína heteróloga, tá? Que é a proteína spike, né, de superfície, mas ele vai responder contra o adenovírus que está carregando. Então, se eu aplicar a segunda dose com esse adenovírus, o que eu vou encontrar no organismo? Anticorpos que vão neutralizar, eventualmente, o adenovírus e não vai infectar células, ou seja, a segunda dose não fará sentido, ok? Então, eu troco o adenovírus da segunda dose. Por quê? Para minimizar este efeito de resposta contra o vetor, tá? E isso vai acontecendo o quê? Você vai, vou usar uma palavra bem popular aqui, eu vou queimando os meus cartuchos de vetores. Por exemplo, daqui a pouco vem uma segunda, ser bem terrorista aqui, né? Vou botar terror aqui. Vem uma segunda pandemia com outro vírus, o SARS-CoV-3, etc. Esses adenovírus que eventualmente eu usei para vacinar a população não servem mais, porque eu tenho resistência a esses adenovírus. Tá? Então, eu preciso de outras técnicas para fazer isso também. Então, é isso que a vacina russa preparou, né, organizou para ter essas 2 doses. Professor, Sim. Desculpa, eu não sei se eu entendi. A segunda dose, então, é para minimizar esse efeito, não é para potencializar o efeito de resposta do nosso organismo, é isso? Isso. Tá? É para potencializar, são as 2 coisas. Deixa eu ver se eu acompanhei a sua pergunta. É para você dar a segunda dose, porque você quer potencializar a resposta. Tá. Mas Certo? isso que você Sim. falou de minimizar o efeito da resposta contra o vetor. Minimizar por quê? Na hora que você aplicou, por exemplo, o adenovírus 5, carregando a proteína heteróloga, né, SARS-CoV,
O que que acontece? Você responde também ao adenovírus. Você concorda que ele não é um patógeno, mas é uma substância estranha que entrou no organismo, ele vai ser processado também e vai gerar uma resposta. Aí eu produzo anticorpos contra adenovírus 5. Aí o que acontece se eu injetar de novo adenovírus 5? Ele não vai funcionar porque ele vai combater, tipo, ele vai, né, dar um jeito de matar esse adenovírus tipo 5. Isso, exatamente. Entendi. Tá? Então, não teria sentido fazer a segunda resposta. Então, Mas se em um para outro resolver esse momento, se em um outro momento, assim, por outra vacina, em algum outro momento, a gente entrar em contato com esse adenovírus tipo 5, também vai causar uma resposta contra ele? Ou não? É só mais nessa sequência de aplicação de doses? Não, depende da memória que vai gerar, tá? O que acontece é que você tem estudos, porque usar adenovírus, né? O adenovírus, ele vem sendo estudado, pelo que eu tenho notícia, que eu via professores de virologia, né? Na década de 90, que começou os testes acadêmicos, né? Com adenovírus, ainda não existiam vacinas, que era para colocar esse material genético. O problema é que você geralmente espera que não gere uma resposta duradoura contra esse adenovírus, tá? Então, aí, amenizando, né, sendo mais otimista, eu espero que a resposta contra o SARS-CoV dure 10 anos, mas pode acontecer que a resposta contra o adenovírus dure 5. Então, eu posso revacinar daqui a 10 anos utilizando a mesma vacina. Mas isso tudo é muito experimental e Entendi, depende de cada pessoa, ok? entendi. Mas assim, espera-se que ele dure realmente um certo tempo, não que seja algo para sempre, eterno, assim. Isso, vacina tem que ter aí uma duração de pelo menos 1 ano, né? Uhum. Ok? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Então, tá aqui os vetores. Um exemplo aqui bastante otimista, né? São essas vacinas que são produzidas, né? Em organismos recombinantes, ou inativados, ou antígenos purificados de organismos recombinantes. O que significa isso? Tá? Então, aqui eu já discuti um pouco ali anteriormente. Purificados de organismo. Então, imagina que eu poderia pegar, tá, o gene da proteína spike de SARS-CoV, transferir para uma bactéria, tá? Isso eu faço através de um plasmídio, que é um DNA circular, que geralmente está associado à resistência a antibióticos. Tá? Isso vocês vão ver em Biomol e a gente vai discutir muito resistência a antibióticos no semestre que vem em farmacologia. Então, esse plasmídio é um DNA circular, eu manipulo em laboratório, eu corto, eu coloco o gene que eu quero lá dentro, coloco isso dentro da bactéria, dou um choque térmico, a bactéria dá um susto ali, que eu coloco no gelo a 42 graus, ela expande esse DNA circular, geralmente ele tem uma supercoiled, que é chamado, imagina um elástico, né, redondinho, não sei se vocês estão vendo aqui meu gesto, eu tenho um elástico e enrolo esse elástico, faço um rolinho dele. Isso é fácil de entrar na bactéria, pelo menos teoricamente, e este gene vai parar dentro da bactéria. Bom, o que eu ofereço para este micro-organismo para que ele seja convencido a manter esse plasmídio, tá? Porque as bactérias perdem o plasmídio quando elas não usam isso. Eu coloco pressão justamente com o antibiótico. Então, eu só vou ter bactérias E. coli sobrevivendo quando o plasmídio está lá dentro e eu estou colocando antibiótico no meio de cultura. Então, um exemplo mais simples é o antibiótico ampicilina, né, que é uma penicilina dada por via oral para dor de garganta, infecção de garganta, etc. E dando este antibiótico, a bactéria ela mantém, né, devido a essa pressão do antibiótico, ela mantém o plasmídio, ela replica esse plasmídio,
ela produz a enzima que degrada o antibiótico, tá, para que ela não morra, e ao mesmo tempo que ela está produzindo a enzima que degrada o antibiótico, você faz com que ela produza um mensageiro que está codificando a proteína do seu SARS-CoV. Tá? Isso é muito interessante, né? Tem um exemplo que eu citei da medicina veterinária, que é a proteína VP1, que é utilizada em estudos, né, ou produção de vacina. Aqui no Brasil não é isso que é utilizado, tá? Para a produção de vacina contra a febre aftosa, tá? E aqui, o quanto, né, isso aqui é interessante para o projeto de vocês, para ver o custo da vacina. 40 milhões de doses podem ser produzidas a partir de 10 litros de cultura. 10 litros de cultura você faz num laboratório de tamanho do banheiro da sua casa, tá? É um equipamento sacudindo ali, agitando a E. coli, tá? Um pote de 10 litros, ou um Erlenmeyer, 5 Erlenmeyers de 2, 3 litros cada um, contendo ali 2 litros de cultura, e você consegue o quê? Consegue proteína, né? Consegue antígenos suficientes para 40 milhões de doses de vacina. Então, se vocês quiserem fazer uma conta, 40 milhões, se eu multiplicar isso por 100, eu chego a 4 bilhões, tá? Seriam o quê? 10 por 100, 1.000 litros de cultura de E. coli, que para um laboratório de indústria farmacêutica é também trocado, né, de investimento em laboratório. Você teria 4 bilhões de doses de vacina. Uma população mundial entre 9, caminhando para 10 bilhões, seria muito fácil produzir. Aí eu vou fazer uma pausa e colocar uma pergunta para vocês, para ver se alguém está conseguindo acompanhar. Qual seria o problema e por que ninguém está utilizando E. coli, né, para fazer a proteína spike do SARS-CoV para produzir uma vacina eficiente? Então, pergunta. Primeiro, preciso saber se entenderam a pergunta e qual a relação. Por que não daria certo? Pode falar, Amanda. Como funciona essa técnica recombinante? Não sei, professor. Será que porque não é um bacteriófago? Sei lá. Tenta melhorar um pouquinho. Ué, o mecanismo de CRISPR-Cas9, que é como a bactéria age contra os vírus, né? Uhum. Daria certo contra o SARS? Bom, o que eu posso dizer é precisaria tentar, né? Ninguém está tentando, na verdade, o que eu estou vendo e as análises internacionais é que os laboratórios não estão arriscando técnicas, quer dizer, não vão investir em pesquisa quando você precisa da vacina para ontem, né? Devido ao impacto econômico mundial. O que você está dizendo, né, a manipulação por CRISP, seria para conseguir uma atenuante do vírus. Tá? O problema é que o vírus é novo, e atenuar o quê? Esta é a pergunta. Aí você leva 10 anos, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa industrial para ter essa resposta. Tá? Então, o negócio é pegar o que tem, jogar e ver se dá certo. Então, acho que eu não entendi. Como que esse gene é inserido no plasmídio aí? Antes do CRISP, você faz isso in vitro, né? Então, por exemplo, eu produzo esse plasmídio, uma cultura de bactéria, um plasmídio que eu vou chamar de plasmídio nativo, que não tem gênero heterólogo. Então, eu peguei uma bactéria que é resistente à ampicilina, extraio este plasmídio. Tá? Existem, para você ter uma ideia, mais de uma centena de plasmídios diferentes relacionados à resistência aos antibióticos da classe das penicilinas, por exemplo, tá? Para não complicar demais a farmacologia.
Então, é o que acontece? Você vai ter uma infecção de garganta e toma amoxicilina. Não funciona mais, tá? Por quê? A bactéria, você já teve uma primeira infecção, você fez uma seleção natural no seu organismo, você está com uma bactéria resistente incubada, na segunda infecção você toma o mesmo antibiótico e você não tem o efeito esperado. Então, veja se você consegue acompanhar. Eu vou lá, pego, isolo essa bactéria, que é resistente à amoxicilina ou ampicilina, extraio em laboratório o plasmídio. Tá? Então, eu estou trabalhando agora, na minha mão, no meu tubinho, né, de laboratório, eu só tenho esse DNA circular. Eu utilizo enzimas de restrições conhecidas, né, tem um mapa, sequencio esse plasmídio, tem um mapa de enzimas que cortam pontos específicos, são chamadas enzimas de restrições, isso faz parte da biomol, né, espero, abro esse plasmídio. E aqui eu coloco artificialmente, in vitro, sem uso de células, sistema vivo, nada, é tudo em bioquímica, né? Eu estou montando o meu plasmídio. Aí eu insiro o gene da proteína spike aqui dentro, tá? Foi o que eu propus. Fecho esse plasmídio, tá? Empacoto ele e transfiro para uma bactéria que não contém o plasmídio, tá? Uma bactéria que não é resistente a este antibiótico que está no plasmídio. Então, eu estou dando uma vantagem para esta bactéria, vou colocar o antibiótico e as bactérias que pegaram, né, incorporaram esse DNA circular no seu citoplasma, vão ter resistência e eu seleciono essas bactérias. E elas vão produzir, então, a proteína que eu tenho interesse em produzir a vacina. Não sei se ficou mais claro. Ficou sim, professor. Melhorou? Tá. Espero que eu não tenha complicado demais. Tá ok? Professor, Raquel, oi, sim? rapidinho, assim, antes de se retirar o plasmídio da bactéria, que já está com o gene, como que eu posso afirmar que ela não vai utilizar esse gene para sofrer mutação ou outras coisas? Não tem como. Tá? Geralmente a bactéria não consegue manipular o gene, tá, que está no plasmídio para outra coisa. Tá? Isso não é observado. Isso também é feito em laboratório, né? Você tem um controle, na verdade, a gente coloca a E. coli, mas existem mais informações. Essa E. coli é toda, com a licença da palavra, capenga, porque ela é toda manipulada previamente em laboratório para não causar infecção. Essa bactéria E. coli de laboratório não é a E. coli selvagem. Ela já foi toda deletada de genes manipulados para que, se ela fugir do laboratório ou alguém tiver contato com essa bactéria por falta de higiene, etc., no laboratório, né, ninguém vai ficar doente, ok? Porque ela não consegue infectar humanos, por exemplo, nem animais. Ah, tá bom, obrigada. De nada. Isso é interessante, aproveitando a pergunta da Bianca, que é uma preocupação do uso desses adenovírus, etc., e transportadores, vacina de DNA ou vacina de RNA, tá, que também está em teste, é justamente essa preocupação que a Bianca colocou. É você começar a incorporar esse DNA estranho no seu DNA e isso causar uma alteração no controle da expressão gênica e você ter tumores no futuro, tá, associado à vacina, tá? Isso é também argumento, né, argumento colocado de outra forma, que vacina pode causar câncer, etc., porque alguém mal intencionado, provavelmente, coloca essa informação, ela é distorcida na comunidade, fora da comunidade científica, mas existe essa preocupação, mas ninguém provou que isso acontece ou não, ok? Tinha aqui no chat a Amanda, não tinha entendido, é a parte de produção da proteína recombinante, a Raquel também, era isso?
Ah, tá, a Amanda já colocou aqui, entendeu? A Raquel, entendeu? Ok, precisar eu volto. Então vamos lá. Então aqui é o salto econômico, né? Então eu posso produzir isso de uma forma bastante ampliada, com custo muito baixo. Tá, mas aí tem a pergunta, né? Eu parei aqui para ver se vocês respondem a pergunta. Deixa eu repetir a minha pergunta. Qual a desvantagem, né, de utilizar este sistema para a produção de uma vacina contra um vírus? O que eu espero de uma resposta contra um vírus? Isso são perguntas que a gente tem um curso para responder, tá? Mas pelo menos o pontual, neste momento, vocês já deveriam ter esta condição de responder. Professor, desculpa a pergunta. É o que a gente espera que uma vacina faça contra um vírus? Isso. Que ela ative os linfócitos T citotóxicos, que ela mate eles? Isso. E além disso, esse é o alvo principal da vacina, né? Desenvolver a resposta T citotóxica. Mas só isso que eu espero. Não, e que ela gere memória também, né? Memória, ok. O que mais? Mas... Ninguém mais? Só o simples, linha de raciocínio simples. Você toma uma vacina. O que você espera além da resposta T citotóxica? Dá para responder só lendo os jornais de hoje. E os jornais que vocês leram ontem. Até post do Facebook responde essa pergunta. Vamos lá. Nada? Ah, já estou vendo que vocês não estão lendo o Facebook. Excelente. Já ganharam um ponto na média. Perder tempo com isso. Mas eu acho que vocês, pelo menos, estão lendo alguma notícia, né? Em algum lugar. Ou vendo, nem televisão também não informa muito, mas alguma coisa dá para se aproveitar. Professor, Oi? dá para me ouvir? Sim? É que, tipo, a vacina não desencadeie algo danoso ao organismo, tipo, a longo prazo, porque a gente tem que fazer todo um processo para saber se a vacina vai ser eficiente a longo prazo, sei lá, que ela cria Isso. uma imunização eficiente. Exato. Você não espera dano, né? Esse dano, você não espera que incorpore o DNA do vírus em você, mas isso ainda não se tem controle, a probabilidade é muito baixa, tá? Então, não causar dano, causar resposta T, citotóxica. A Aline colocou aqui imunização. Sim, imunização é a resposta. Então, Aline, o que eu preciso é ampliar, né? Vocês são estudantes universitários, ampliar a imunização. Traduzindo isso, a imunização é uma resposta T citotóxica principal. Além, a Giovana também colocou imunização, memória, ok, essa célula T citotóxica precisa ganhar memória para que essa imunização ganhe uma sobrevida, tá? E que não gere complicações. Carla colocou aqui a mesma coisa, em outras palavras, que a Amanda também falou. Então, não gerar dano, obviamente, isso é uma
uma característica da vacina. Imunização é o genérico, né, que eu espero, é proteção, causar proteção no organismo que recebe a vacina. E essa proteção vem da onde? Então, agora que a gente entra no conhecimento da disciplina imunologia, tá? Imunizar, traduzindo, o que significa imunizar? Então, começo da resposta. Desencadear resposta de célula T para me defender do patógeno. O vírus que consegue invadir uma bactéria pode interferir nessa vacina. Mariana, eu posso interpretar de várias formas a sua pergunta. Um vírus que invade bactéria, que é um bacteriófago, né, acho que o Felipe comentou, ele não invade células de organismos superiores, né, segundo nós mesmos, evolutivamente mais complexos, organismos complexos, tá? Porque ele é especializado, porque para invadir precisa conectar, tá? O SARS-CoV conecta nas nossas células porque ele tem uma proteína de superfície que reconhece a enzima conversora de angiotensina, a ACE2, ok? Então, esse vírus não iria interferir na vacina. Eu posso utilizar esse vírus como ferramenta de biotecnologia para colocar o gene meu de interesse dentro do bacteriófago, né, o vírus de bactéria, e para transferir esse material genético para a bactéria e fazer a bactéria produzir a minha proteína recombinante, tá? Mas isso é um complicador, porque eu tenho que ter o vírus montado, ok? Eu precisaria colocar o material genético dentro do vírus transferir na bactéria. É mais simples pegar um plasmídio, sabendo que o plasmídio pode ser colocado com um choque térmico, né, uma expansão térmica ali da membrana, e esse plasmídio entra, ok? Bom, voltando aqui. Aline, imunização. Giovana, imunização. GSL, memória. Memória de quem? Vamos começar pela memória. Natália acrescentou que considerava os órgãos linfóides, ok, imunização. Então tem um determinado tempo ali, ok. Apresentação dos antígenos para células T e B, passa a ter imunoglobulinas específicas, isso, tá? Então, além das células T, citotóxica, eu quero imunoglobulinas específicas também, tá? Porque a célula T é a última linha de defesa, né? Porque se os anticorpos, né, produzidos por uma resposta B não forem capazes, devido à carga viral que você tem, até a célula B responder, expandir, aumentar a produção de anticorpos, né, que isso tem que ser feito também, embora tenha memória, e anticorpos circulantes, né, contra a doença, você tem a possibilidade da carga viral ser tão grande que infectou uma célula. Infectou uma célula, esse vírus vai se reproduzir, vai infectar outras células, aí eu preciso da T citotóxica, tá? Agora tem mais uma célula, um subtipo de célula que está faltando. Eu gostaria de ver se vocês conseguem dar o salto aí na explicação. Que eu discuti ali na introdução a respeito das células natural killer, está relacionado lá com as CNKs, as APCs, tá? A APC, ela precisa responder, né? Eu preciso ter conexão, eu preciso fagocitar células infectadas ou fagocitar os vírus. Sistema complemento é importante, mas na vacina, sim, pode ser importante, mas a vacina não vai estimular o sistema complemento
ok? Diretamente para melhorar a resposta. Então, são duas coisas separadas. Vamos deixar APC e sistema complemento aqui, que é quem vai ter o primeiro contato com a vacina é o sistema complemento, pode acontecer, as APCs, para gerar a memória em linfócitos T, CD8 e linfócitos B. Os leucócitos está relacionado aí, vamos voltar para a classificação didática inata, né? Que seriam as APCs. T auxiliares, exatamente. A Aline colocou aqui a T auxiliares. Qual seria o papel dessa T auxiliar se ela não é citotóxica, se ela não é capaz de destruir uma célula infectada? Então, vou devolver a pergunta para a Aline. E para a sala também. Potencializar a imunização. Não, a imunização já foi feita, né? Vamos tentar fazer a linha do tempo. Já estimulei as células CD4. Não está errado, tá, Amanda? Mas vamos melhorar a resposta. Potencializar, tá, entrou um monte de resposta. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Pulou tudo. Camila, desprepara o micro-organismo para ser fagocitado. O CD4, não necessariamente. Ativam os macrófagos, sim, pode melhorar a fagocitose ou a destruição do que o macrófago fagocitou, eventualmente uma célula infectada. Estimular a atividade de defesa fagocítica, tá, isso sim, está relacionado com a CD4, capacidade de destruição dos macrófagos, ok. Opsonizar não, Luísa, porque a CD4, que é um linfócito T, ela não produz proteínas que seriam os anticorpos, né? Ela não secreta proteínas, então opsonizar é para quem é secretado, que são os anticorpos, e o sistema complemento. E a Leriana, com ciência, esse primeiro contato. Não, aqui ficou confuso, Leriana. Isso já foi, né? Eu quero saber agora esse papel do linfócito T, que já foi selecionado, TCD4. Estimular o macrófago, está faltando um estímulo. É que eu estou cobrando a leitura, para ver se vocês já leram. Quem mais, além do macrófago, a CD4 pode estimular? Isso é muito importante também, né? Seja para vacina de intra ou extracelular. Linfócitos B, exatamente. Tá? Os linfócitos B são capazes de apresentar antígenos às células TCD4. Quando os linfócitos B apresentam antígenos a uma CD4, a liberação de interferon-gama, interleucinas, a expansão das células que estão apresentando antígenos, que são os Bs, expansão, diferenciação do plasmócito e aumenta consideravelmente a produção de anticorpos. Tá? Então, esta é uma conexão circular aí, que vou deixar de tarefa de casa para vocês escreverem a linha do tempo, tá? E tentarem, desenhem, peguem papel, lápis de cor e tentem desenhar, explicar, desenhem uma figura, escrevam a legenda explicando a figura, escrevam um texto explicando a figura, tá? Com as suas palavras e com o conhecimento que a gente já tem até aqui, ok? Todos entenderam? Então, isso já é um salto gigante aqui no nosso curso de imunologia, tá? Só com a premissa de fazer uma vacina, ok? Todas as informações são importantes.
Então, voltando aqui, vamos ver ainda. Já está acabando, tá? Já vou fazer uma pausa. Deixa eu ver. Tem 4 slides, mas são praticamente exemplos de falar de adjuvantes. Então, seguindo aqui, que é outro exemplo, né? Aqui tem uma deleção de timidinoquinase, a manipulação genética, vacinas que contêm vetores de expressão vivos com genes heterólogos, por exemplo, a vacina, né, que é o vírus da varíola, ela é utilizada ainda hoje, né, vírus que infecta ou por ingestão. Exemplos interessantes aqui, mais por curiosidade veterinária aqui, né, que são imunizações no meio selvagem, né? Na Bélgica e Ontário aqui, se eu estou ruim de geografia, Ontário acho que é Canadá, né? Ok? Raiva de raposas selvagens, né? Então foi feito por ingestão. Então você produz uma vacina que vai ser ingerida para o animal selvagem, porque não dá para você entrar na selva, numa área de preservação, uma selva amazônica, por exemplo, e vacinar animais lá dentro, tá? Você não consegue vacinar todos os macacos transmissores da febre amarela no reservatório natural. E em Nova Jersey tem um outro exemplo aqui por ingestão, raivas de guaxinins, e no Texas a raiva de coiotes. Então, vacinação de animais no ambiente selvagem contra a raiva usando a técnica de ingestão. Como vocês acham? Qual estratégia vocês utilizariam se vocês têm uma vacina que pode ser ingerida, né, via oral, para vacinar esses animais na selva amazônica? Tá? Vocês tiveram um financiamento milionário do Bill Gates, que é um investidor em vacinas aí dos países desenvolvidos, e ele resolveu financiar vocês, veterinários, a vacinar todos os primatas da selva amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado e do Brasil inteiro para não ter mais transmissão de febre amarela. Aí é com vocês. Como vocês vão fazer isso? A vacina está pronta, tá? O problema agora é a logística, como vacinar esses animais. Ok, deixa eu ver aqui a Leliana está falando de forma de proteger do vírus, por exemplo, as enzimas do estômago de digerir, sim. É que esse vírus ingerido, ele vai infectar, né? Então, por exemplo, o exemplo clássico é o vírus da polio, né? Por que vocês provavelmente tomaram a gotinha, né? Pode ter alguém que já levou a agulhada, né, para polio, tá? Que é uma vacina mais moderna, que dura mais tempo, protege mais, etc. A gotinha, né? Quem lembra do Zé Gotinha? É o vírus atenuado que coloca na boca das crianças. E vai causar uma infecção parecida com isso, misturar com água, com o alimento, água, exatamente, Amanda. O que você acha que é mais eficiente, alimento ou água? Como é que você vai distribuir a água na selva amazônica por todos os primatas? Eu acho que alimenta até por ficar mais concentrado, né, professor? Porque a água, enfim, é mais fácil de derrubar, dela se perder, de a gente não conseguir ter controle, né? Porque é um líquido, né? Isso. E como que eu vou distribuir o alimento? Porque não basta ter o alimento. Eu tenho o alimento, tenho a vacina. Logística agora para distribuir alimentos. Que foi o que fizeram aí nesses exemplos aí. Bélgica, Nova Jersey, Texas, estado do Texas e etc.
Professora, uma pergunta antes. Tem uma quantidade máxima que cada animal poderia ingerir? Não necessariamente, não foi levado em consideração, tá? Mas é uma colocação importante. E tem a mínima também, né? Sim, porque tem que ter alguma forma de garantir que os animais comam isso e ingiram a quantidade adequada, né? Amanda, vamos montar ali um restaurante onde exista certa concentração de restaurante, fui eu que coloquei, tá? Vocês estão vendo que a Amanda escreveu isso. Vamos montar um restaurante na selva amazônica onde tem a concentração dos animais. Tá? Sobrevoar a área e jogar o alimento com a vacina para os animais. É exatamente isso que fizeram. Pegaram os aviões e começaram, tipo, pulverizar, né? Lançar ração, né? Faz aí uma ração que tenha sido testada em laboratório que os macacos podem comer e jogam. Ok? Obviamente que isso na selva amazônica, toda a selva que ainda resta no Brasil, né? Talvez com o andar da carruagem fique mais fácil, né? Sobrar uma selvinha pequenininha, né? De tanta queimada, e seja mais fácil fazer isso. Ou talvez nem sobrem primatas para vacinar, né? Ok? É triste. Não, vamos ser otimistas, tá? É quase impossível, né? Neste caso, sim, né? Os governos, né, dessas províncias, desses estados, é que financiaram a vacina. Não tem o tutor. O tutor é o estado, é a população, são as ONGs. Não vou falar nome aqui, senão vai dar viés político. Mas como tem controle, de fato, todos foram vacinados, não tem controle, tá? O controle vai ser você monitorar a incidência, né, por amostragem, provavelmente, da incidência da raiva em animais mortos. Porque que vocês têm que ter em vista por que foram fazer isso? Por causa do aparecimento de animais, obviamente, doentes ou animais que morreram e foram diagnosticados que morreram de raiva, ok? Então, isso é um exercício, né, um pouquinho ficção, né, para a gente, porque a realidade aqui é ficção, mas é possível. Alguém teve uma ideia dessa. A Bélgica, por exemplo, é o quê? Um estado do Rio de Janeiro, se der, né? É só pegar no Google e ver o tamanho do país chamado Bélgica, que ele está num país continental, né? É obra de ficção fazer isso. Provavelmente o Bill Gates não ia nem financiar o seu projeto. Mas maluco, né? Tem dinheiro, de repente vai vender mais Windows e ele faz a vacina. Bom, vamos lá. Alguma pergunta a mais? Bom, outro ponto importante, tá? Já estou finalizando aqui. Adjuvantes. Adjuvantes são necessários porque, estudando o sistema de defesa, foram descobertos, né? Na verdade, foi explicado, uma tentativa de explicar por que a vacina sem adjuvante não funciona. Porque você precisa de um segundo sinal, tá? A necessidade do adjuvante levou ao conhecimento que você precisa mais do que um sinal para estabelecer uma resposta, tá? E também, obviamente, esse segundo sinal é importante para a memória de longo prazo. Esses adjuvantes, na verdade, podem ser uma coisa bem simples, como óleo, tá? Óleo vegetal, que é o JOL, pode ser hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio ou sulfato de alumínio e potássio, que você coloca ali e gera uma inflamação. Para quê?
para induzir APCs, né, uma resposta inflamatória que vai produzir o coestimulador, que são proteínas de superfície na célula apresentadora de antígeno, que está capturando os antígenos para apresentar esses antígenos e gerar resposta à sua vacina. Então, são substâncias que necessariamente precisam ser testadas, qual é o melhor adjuvante para ser testado, ok? E esses adjuvantes, por exemplo, esses depósitos, né? O que é um depósito? Imagina você colocar hidróxido de alumínio no músculo de um animal. Isso pode formar um granuloma gera uma resposta inflamatória, onde há migração ou enriquecimento de macrófagos, tá, no local. Isso gera resposta amplificada. Então, esse é o papel do adjuvante. O mais simplesinho aqui, emulsão, água, óleo, né? E aqui tem vários na literatura, um adjuvante completo de friend, porque existe o completo também, né? E etc. Tá? Que seria o que está aqui embaixo. Liberação lenta do antígeno, isso é importante, para garantir o que eu coloquei lá atrás, o tempo de permanência nos órgãos linfóides, tá? Então, a liberação lenta do antígeno. Então, a exposição, né? Quanto tempo fica exposto àquele antígeno. As gotículas, né, de óleo, que óleo geralmente é transportado pelo sistema linfático, então isso é importante, por isso que funciona muito bem esta emulsão água-óleo. Tá? Emulsão água-óleo, vocês já devem ter usado produtos aí, cremes, etc., principalmente as mulheres. É uma forma de misturar água em óleo, né? Fica uma coisa turva, tem um detergente lá dentro, obviamente, para fazer a água ficar miscível em micelas de água e etc. E o completo, né? Que coloca Mycobacterium tuberculose, tá? Bacilos mortos de Mycobacterium tuberculose, que é o adjuvante completo chamado FCA. É extremamente potente e promove a produção de IgG, tá? Então, a resposta B é que vai ser favorecida neste caso.